Olá, pessoal, me chamo Bruna. Eu me chamo Isabela. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o projeto de elétrica e o nosso trabalho é uma fazenda de camarão com produção intensiva e uma fábrica de ração. A espécie que a gente vai estar utilizando vai ser o camarão branco do Pacífico, o Lithopenaeus vanamei. E como eu já falei, a gente vai trabalhar numa produção intensiva, né? Aqui tem uma fotinho do exemplar da espécie. Então, a fazenda ela vai ser uma fazenda fictícia, localizada na cidade de Aracruz, no estado do Espírito Santo, localizado no Brasil. E aqui a gente colocou algumas fotos do empreendimento localizado em relação ao estado, em relação à cidade e o terreno do empreendimento. Ainda que a gente tem mais ou menos a forma do empreendimento e como vão ficar localizados as edificações que a gente escolheu. Mais à frente a gente vai abordar um pouquinho sobre elas. Então, a nossa fazenda ela vai trabalhar com duas fases, a fase de berçário e a fase de engorda, além da fábrica de ração que a gente já havia comentado lá no começo. Então, a fase de berçário a gente pretende trabalhar com 400 camarões por metro cúbico, onde eles vão entrar no cultivo, né, com cerca de 4 gramas e vão ficar nessa fase de berçário até atingir mais ou menos 3 gramas. Posteriormente, eles passam para a fase de engorda, onde a gente vai trabalhar com 200 camarões por metro cúbico. E ali, no caso, eles vão ter 3 gramas e vão chegar até o peso final, que é de 16 gramas. A nossa fábrica de ração, a gente pretende trabalhar com 45 toneladas de ração por mês, que seria para suprir as necessidades da nossa fazenda, e o sobressalente vai ser vendido. Então, para falar um pouquinho das nossas edificações, a gente vai contar com duas estufas, a estufa de engorda e a estufa de berçário, além de um galpão onde vão ficar alocados a fábrica de ração e um galpão com administração, laboratório, banheiro e cozinha. Então, entrando um pouquinho na elétrica, ao todo, a nossa propriedade ela vai ter 77 circuitos, e a gente vai trabalhar com uma voltagem de 220 volts. Aqui na imagem a gente ainda pode ver, a gente distribuiu todos esses circuitos em 5 quadros, devido à necessidade, né, por elevada potência, além do quadro geral, que é o que vai fornecer a energia oriunda do abastecimento. Além disso, nosso sistema ele vai ser bifásico. Então, falando mais especificamente sobre agora a gente vai falar sobre as estruturas separadamente, né? A estufa 1, ela vai ser a fase de engorda, como a gente já tinha comentado, e a gente pretende trabalhar ela 24 horas por dia durante 30 dias no mês. Então, é uma estufa que vai trabalhar sem parar. Nela a gente vai ter 16 circuitos e alguns dos equipamentos que a gente vai ter dentro dela são os aeradores, os alimentadores e as tomadas. Vale ressaltar aqui que a gente está trabalhando com essa estufa, né? E alguns dos nossos equipamentos têm uma potência muito alta, como os aeradores aqui, que chegam a 25 mil volts. Aqui sobre a nossa estufa 2, então ela é a que vai contemplar a fase de berçário. Ela também vai funcionar 24 horas por dia, durante 30 dias, sem parar. E nela vão ser compostos 24 circuitos. Além de tudo que vai ter na estufa 1, aqui a gente ainda vai ter aquecedores para contemplar o nosso sistema, devido à fase de berçário e tudo mais, que demanda mais cuidado. Então, a gente vai ter aeradores, alimentadores, aquecedores e tomadas. A nossa fábrica de ração, então, como a gente já havia falado, ela pretende ter uma produção de 45 toneladas por mês e ela não irá trabalhar todos os dias, né? Ela vai trabalhar só durante a semana, né? 5 dias na semana, então 22 dias no mês e 8 horas por dia. Na fábrica a gente vai ter 14 circuitos e aqui a gente fez mais ou menos o esquema de como vai estar disposto. E esses equipamentos que estão dispostos são todos os equipamentos que são necessários para a fabricação de uma ração. Então, aqui a gente denominou todos eles e as potências a gente tem desde misturador até as estufas de secagem da ração e tudo mais.
Então, todos os equipamentos que são utilizados para fazer a ração, eles estão aqui e foram dispostos em uma sequência lógica dentro da fábrica. Como a gente já tinha citado antes, a gente vai ter, né, um galpão de armazenamento, onde vão ser compostos por outras estruturas. Aqui as estruturas que a gente está demonstrando é a parte de administração e a parte do laboratório. A administração vai ser bem básico, vai ser uma sala com notebook, com impressora, com ar-condicionado, tomada, bem parte administrativa mesmo da propriedade. E ela vai ser trabalhada durante 6 horas por dia, de segunda a sexta também, 22 dias no mês. E o laboratório, igualmente, ele vai ser utilizado somente durante 5 dias na semana, 6 horas por dia e 22 dias no mês. Aqui no laboratório, a gente a gente mostrou onde vão ficar A gente denominou aqui onde vão ficar os equipamentos, balança, microscópios, notebook e tudo mais. Então, é isso. Ainda como estrutura de suporte para os funcionários, a gente vai ter uma cozinha e um banheirinho, né, que vai ter chuveiro aqui junto. É mais para facilitar o manejo dentro da própria propriedade, né? Então, aqui na cozinha a gente tem os equipamentos, que vai ser fogão, geladeira, micro-ondas, filtro de água e tomada. E aqui no banheiro a gente vai ter os chuveiros e as tomadas. É mais para servir de suporte mesmo para os funcionários. Agora, falando um pouquinho sobre a iluminação da nossa propriedade. Para a iluminação, a gente realizou cálculos, né, os cálculos que foram dispostos em aula, e a gente adotou os valores que vão compor, né, essas edificações, dentre eles a altura do pé direito, o plano útil de referência de trabalho, né, uma mesa, um microscópio, altura das luminárias, comprimento delas, largura, nível de iluminamento necessário dentro de uma determinada área. E aí a gente calculou com esses dados e a gente numerou aqui nessa tabela todos os valores, né, referente ao cálculo que a gente foi fazendo. Vale ressaltar também que na iluminação, todas as lâmpadas utilizadas no nosso projeto são lâmpadas de LED. E para a gente conseguir dimensionar, a gente teve que pegar lâmpadas de potências e tamanhos diferentes, considerando que existem salas menores e salas maiores. Ainda, né, a nossa escolha do LED se deu visando a economia e a durabilidade do produto, tendo em vista que vai ser uma propriedade, né, um empreendimento que vai durar muitos anos. Tá, então falando um pouquinho sobre o nosso consumo de energia, para ter o nosso consumo de energia, a gente precisou calcular a potência instalada. A potência instalada, dentro dela vai ter tudo, todas as potências dos nossos equipamentos, as tomadas e a iluminação. Mas para o cálculo do consumo, a gente usou a potência efetiva. A potência efetiva ela vai ser a potência dos equipamentos e a iluminação. Em conversa com o professor, ele falou que não seria necessário colocar as tomadas na potência efetiva, porque as tomadas nem sempre vão ser usadas. Então, a gente usou só a potência efetiva, que vai ser o que vai ser utilizado. Daí, aqui ainda, para a construção dessa tabela, a gente colocou aqui também as horas e dias trabalhados no mês, gerando então o nosso consumo mensal em quilowatt-hora por mês, dando cerca de 321.706 quilowatt-hora por mês em toda a nossa propriedade. Então, a nossa propriedade, todos os meses, vão consumir mais ou menos isso de energia elétrica. Então, essa foi a nossa apresentação aqui. A gente deixa o nosso contato para caso de dúvidas. E é isso. Muito obrigada.